Esse vídeo é uma resposta para o Gabriel Monteiro, mas não é um vídeo de cunho político ou ideológico, mas na verdade é uma resposta referente ao vídeo que ele fez no seu canal falando sobre o porquê ele saiu da igreja e se arrependeu. Nesse vídeo eu pretendo não somente estar falando para ele, mas também falando para qualquer pessoa que tenha saído da igreja pelos mesmos motivos que ele apresentou, ou até mesmo por outros motivos. Bom, um dos primeiros motivos que o Gabriel apresenta no canal dele, não um motivo que necessariamente fez ele sair da igreja, mas questões pessoais dele, é a respeito de um problema que eu acredito que já assolou o coração de qualquer pessoa que acredita em Deus, que é sobre como Deus pode ser bom e tantas coisas ruins acontecerem no mundo. Este problema ele é antigo, ele é muito debatido e ele possui até mesmo um nome, se chama o problema do mal. E possui nome também a tentativa que nós temos de responder esse problema, que é teodiceia. É a tentativa de explicar como que Deus pode ser bom e ao mesmo tempo crianças nascerem doentes. Como Deus pode ser bom e nós vivermos em um mundo onde nós estamos cercados de violência, nós estamos cercados de coisas ruins acontecendo a todo tempo. Como que pode Deus ser bom e ao mesmo tempo nós nascermos para sofrer, como diria o Schopenhauer, porque segundo ele, viver é sofrer. Bom, eu acredito que não existe uma resposta objetiva e clara para esse questionamento, como 2 mais 2 é igual a 4, porque essa é uma questão que está muito além da nossa capacidade de raciocinar, ou seja, é uma questão suprarracional. Mas se nós pegarmos as respostas que se dão a essa pergunta, nós vamos ver que basicamente a resposta gira em torno do seguinte: Deus ele permite a existência do mal, mas ele tem um propósito maior com isso e no final das contas esse propósito ele é bom. Se nós pegarmos essa resposta e rechearmos essa resposta com argumentos bonitos, e se nós pegarmos essa resposta e rechearmos ela, florearmos ela com os mais diversos recursos retóricos, ainda assim essa questão ela não vai ser sanada. Nós não vamos estar satisfeitos com essa resposta, porque na verdade qualquer resposta que nós vamos dar para essa pergunta vai gerar mais respostas, mais perguntas, aliás, vai gerar mais questionamento. Um exemplo que eu vou dar para você agora é sobre a tentativa de explicar a existência do mal, falando que o mal não tem nada a ver com Deus, porque na verdade o mal ele é a ausência de Deus. Assim como trevas é a ausência da luz, caos a ausência da ordem. Então, maldade é a ausência de Deus, é a ausência do bem. E nós poderíamos pegar essa resposta e fazer um paralelo com o que Schopenhauer acredita sobre a vida, porque Schopenhauer ele acredita que a vida ela é um estado constante de sofrimento. E ele vai entender a felicidade como uma interrupção desse estado constante de sofrimento. E se nós formos trazer essa resposta para esse contexto, nós vamos ver que é como se a maldade fosse um estado constante e a bondade fosse uma interrupção desse estado constante. E essa interrupção aconteceria quando Deus se fizesse presente. Ao passo que, enquanto Deus está ausente, o que predomina, o que prevalece é a maldade, é o sofrimento, são as coisas ruins. Mas ainda assim, essa resposta não sacia as nossas necessidades, porque nós poderíamos perguntar: quem é que define que o estado natural das coisas é trevas se não há luz? Quem é que define que o estado natural das coisas se dão em caos se não há ordem? Quem é que define que o estado natural das coisas é maldade quando não há bem? Ou você poderia simplesmente chegar à conclusão de que Deus é todo-poderoso, é todo bondoso, mas não é onipresente, porque essa resposta se pauta na ideia da ausência de Deus. Deus não está ausente, então há ali o mal. Só que se Deus é onipresente, ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Então a gente vê que tentar responder essa pergunta gera mais perguntas. O que nós temos que observar é que nós nos complicamos nos atributos de Deus. Os atributos de Deus
são grandiosos e nós não conseguimos compreender. Parece que os atributos de Deus entram em conflito. Ele não pode ser todo bondoso e todo poderoso ao mesmo tempo. Parece que os atributos de Deus entram em choque. Só que na verdade isso não acontece, porque Deus, ele é perfeito em si mesmo. Ele é harmônico. Quem entra em choque, quem entra em contradição somos nós, que muitas das vezes fazemos aquilo que nós não aprovamos, ou aquilo que nós aprovamos nós não fazemos, como diria o apóstolo Paulo. Mas Deus, ele é perfeito em si mesmo. Então esse choque, essa contradição, esse embaralhamento entre os atributos de Deus não existe. Ele só existe em um lugar, que é na nossa cabeça. Por isso eu acredito que no final das contas nós temos que aceitar que essa é uma questão suprarracional e o que prevalece nessas horas não é a lógica ou raciocínio, mas sim uma questão de fé. Mas o Evangelho, ele é tão maravilhoso que ele nos conforta, nos fazendo entender que Deus, ele não nos deixa sozinho em relação a esse problema do mal. Tanto é que Jesus Cristo, ele foi quem mais sofreu com o problema do mal. Foi ele que, pregado numa cruz, exclamou: Deus meu, por que me desamparastes? O sentimento de vazio, o sentimento de abandono, o sentimento de que nós estamos sozinhos no mundo, no universo, esteve ali com Jesus. Ele também sentiu isso. Só que no terceiro dia ele ressuscitou, ascendeu aos céus e vai retornar para buscar a sua igreja, para vivermos um dia, como diria Rodolfo Abrantes, um dia que vai ser eterno. E nesse lugar não vai haver choro, não vai haver pranto, não vai haver sofrimento e não vai haver sombra de dúvida nas nossas mentes. E esse paraíso eu não conheço, eu não vejo. O que eu vejo e o que eu conheço é um mundo caótico, um mundo de sofrimento. Mas é aí que entra a fé. É aquilo que eu não vejo com os meus olhos, mas o que eu vejo com o meu coração. E eu não vejo esse paraíso, eu não sinto esse paraíso, mas no meu coração pulsa a esperança de um dia estar lá com Cristo. A segunda questão que ele apresenta é a respeito do moralismo. E sobre Deus estar sempre vendo o que nós estamos fazendo e por isso ele tem medo de Deus. Bom, a Bíblia é muito clara e nos ensina a nós fazermos aquilo que é certo, o que é correto. No entanto, nós temos que observar que tão importante quanto fazer o que é certo é o motivo que nos leva a fazer o que é certo. Por que nós fazemos aquilo que nós fazemos? A palavra de Deus nos deixa claro que o motivo pelo qual nós devemos obedecer a Deus é o amor. Deus diz o seguinte: se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Ou seja, qualquer motivo que nos leve a obedecer a Deus, se não for o amor, revela em última instância o egoísmo que existe dentro de nós. Por exemplo, se eu obedecer a Deus por medo que um dia ele me lance no inferno, ou que ele vai julgar por tudo aquilo que eu fiz, eu estou obedecendo ele com um interesse no que vai acontecer comigo. Estou preocupado comigo mesmo. Não estou obedecendo porque eu amo ele, mas porque eu tenho medo, estou preocupado com ele. A preocupação gira em torno de mim mesmo. Se eu obedeço a Deus porque ele vai me proporcionar uma vida boa, uma vida agradável, não estou obedecendo porque eu amo, mas na verdade porque eu estou preocupado comigo mesmo. Para Deus, não importa somente aquilo que você faz, mas o porquê você faz o que você faz. Tanto é que o apóstolo Paulo falou que ele poderia fazer as mais lindas e maravilhosas obras, ele poderia falar a língua dos anjos, mas se ele não tivesse amor, ele nada seria. Por isso mesmo, toda a ação que nós venhamos a ter, se não for motivado pelo amor, há egoísmo. Por isso nós temos que entender que a moralidade, ela não é um termômetro que mede a nossa vida espiritual, porque para Deus todos pecaram e destituídos estão da sua glória, e só há uma maneira de estar conectado ao Pai, que é através de Jesus Cristo, aquele que venceu a morte, aquele que venceu o mal. Ele é a ponte entre Deus e os homens, por isso nós devemos estar nele, conectados a ele, para nós estarmos juntos do Pai. Porque senão tudo que nós estamos fazendo é em vão. Sabe por quê? Porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Por isso, se por acaso você se incomodou com alguma coisa da igreja, que você faça como Jesus. Porque se incomodar com algo que tem na igreja e achar que aquilo é errado, é normal.
Tanto é que Jesus uma vez teve que preparar um chicote e bater nos comerciantes que estavam dentro do templo, atrapalhando. Então, que nós possamos fazer então como Jesus, ao invés de nós sairmos, ao invés de nós fugirmos, nós lutarmos para aquilo que seja certo, seja estabelecido no lugar, na comunidade que nós estamos. Então, que você possa, independente do que aconteceu com você, voltar para essa comunidade de fé, voltar para o corpo de Cristo, porque lá você vai encontrar pessoas pecadoras, pessoas que têm problemas, pessoas que erram todos os dias, ou seja, você vai encontrar pessoas como você, porque a comunidade de Deus, a igreja, ela é um lugar não para pessoas santas, mas para pessoas pecadoras que buscam a cada dia mais a santidade. Por isso, que você possa fazer como o filho pródigo e voltar para a casa do Pai, você que está vendo esse vídeo e que por acaso tenha saído da igreja. Bom, peço que você, se gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, de compartilhar para quem você puder e também se inscrever no canal, porque isso é muito importante para o canal estar aparecendo para mais pessoas, tá bom? Muito obrigado e tchau.